Boa tarde de novo, começando a nossa gravação agora. Nós estávamos fazendo uma sessãozinha de tira-dúvida de questões de aula anterior, tá? Questões que é para ser entregue. Então, as questõezinhas aqui... essas questões, ó, a gente está até destacado aqui, que são questões que precisam ser entregues também, tá? Que vocês precisam fazer. Primeiro tinha sido de 1 e 2, aí depois a gente passou na aula... nem foi na passada, né? Foi na semana passada, a gente passou esses outros aqui para vocês fazerem e entregar. Eu acho que foi na outra, sim. Aí vocês precisam entregar também, 3, 4 e 5. Aí a gente deu uma palhinha aqui, mostrando como é que faz as transformações. E agora a gente vai continuar aqui com a seção dos gráficos. Na aula de quarta-feira, a gente falou sobre essa questão, tá? De coordenadas polares, como é que constrói um gráfico, e aí o gráfico em rosácea, né, numa forma de flor, de rosa, e aí até por isso recebe a denominação de rosácea. Tá aqui, ó. Agora a gente vai ver esse outro exemplo aqui. Sim, eu recebi esse exemplo, eu quero esboçar o gráfico disso daqui. Eu tenho R igual a 1 mais cosseno θ. Para eu construir o gráfico, aí eu preciso fazer umas análises. Eu poderia construir o gráfico simplesmente dando valores para o θ e encontrando o R, tá? Eu poderia simplesmente pegar aqui, aí eu tenho o θ e aqui eu teria os valores de R. Aí o θ você teria 0 grau, você teria meio, por exemplo, ou 1/6 de π, que aí você... Por que é 1/6 de π? Porque ele é em coordenadas polares. Se é em coordenadas polares, o cara está girando em ciclo, assim, ó. Então, você sai aqui de 0, e aí 0 grau, né? E vai girando em ciclo. Então, você tem que ir atribuindo valores cíclicos aqui, né? Trigonométricos. Então, para o θ, aí π sobre 6, o π sobre 3, π sobre 2, e aí você vai atribuindo esses valores para você conseguir elaborar o gráfico. Aí, à medida que você atribui o valor, aí você vai pegar e substituir aqui, né? Se você tem θ0, por exemplo, aí você vai colocar lá, ó, e o R é igual a 1 mais cosseno de 0. Aí o cosseno de 0 vale 1. Aí 1 mais 1, eu teria 2. Aí aqui, para π sobre 6, aí R é igual a 1 mais cosseno de π sobre 6. E aí você faz a operação aí e vê quanto dá, né? Aí o cosseno de π sobre 6. π sobre 6 vai ser bem aqui, né? O cara vai ser a raiz de 3 sobre 2. Aí você vê na sua calculadorinha quanto é que dá a raiz de 3 sobre 2 e coloca o valor aqui. E vai colocando valores, tá? Até fechar o ciclo. E aí você constrói o gráfico. Aqui, eu vou mostrar para vocês como é que se constrói o gráfico, e assim como eu mostrei na aula passada, só olhando a questão da reflexão. Eu trabalho no primeiro quadrante, ou para 180 graus, ou para até 90 graus, e depois eu faço uma análise. Eu vou analisar o que é que eu vou analisar. Eu vou analisar, por exemplo, o seguinte.
Eu tenho um ângulo θ aqui. Aí eu vou perguntar assim, ó, ele tem reflexão, ele tem simetria no eixo X? Aí, se for o cosseno, ó, aqui, ó, você teria, por exemplo, aqui, ó, que é o cosseno é isso daqui. Então, o valor, nesse caso, para o cosseno e para o menos, para o θ e para o menos θ é exatamente o mesmo. Então, ele tem simetria para o cosseno em x. Aí, depois você vai analisar. Ele tem simetria em y para o cosseno? Aí você tem um ângulo θ aqui. Para eu ter simetria em π sobre 2, que é no eixo cosseno, no eixo seno, aí eu preciso ter o seguinte, ó. Se tiver, eu vou ter a reflexão disso aqui, ó. E esse ângulo, como você tem ele todo, é π. Se você desconta esse pedacinho aqui que é θ, então aqui vai ficar π menos θ. Aí você vai ver, ó, do θ, o cosseno é esse, positivo. Para o π menos θ, o cosseno é aqui, ó, esse pedaço aqui. E esse pedaço é negativo. Então, o cosseno do θ é diferente do cosseno de π menos θ. Então, ele não tem reflexão, não tem simetria no eixo π sobre 2. E aí, depois você vai ver, se ele tem simetria em relação ao polo. Aqui é o polo. Aí você tem aqui assim, ó, o ângulo θ, e aqui você tem o cosseno, ó. E aí você vai ver o seguinte, 2 θ, quer dizer, aqui ó, seria um ângulo, acrescentaria um ângulo de meia volta, que é um ângulo de π mais θ. E aí, o ângulo de π mais θ, você tem aqui o de θ é positivo. O de π mais θ é esse daqui, ó, negativo. Então, se for só o θ, não tem simetria em relação ao polo. Então, essas são informações que a gente usa para construir o nosso gráfico. Para saber de onde até onde você vai precisar acrescentar os seus valores aqui dar valores aqui para o θ. Se você precisa só no primeiro quadrante, que daí ele tem simetria, por que eu vou procurar simetria? Porque se ele está só com o θ, aí, por exemplo, eu teria que construir a figura só no primeiro quadrante. Porque daí, se eu construir ela aqui, eu já vou saber que eu tenho o reflexo dela aqui embaixo. E aqui nos outros lugares eu não vou ter, porque ela não tem reflexo. Não tem simetria em Y, que é na reta I, é π sobre 2, e não tem simetria em relação ao polo. Então, agora eu vejo aqui, ó. Precisamos construir o gráfico. Então, tenho R igual a 1 mais cosseno θ. Se a gente pegar aqui, ó, no lugar de θ, colocar menos θ. Esse aqui tem simetria? Sim. E o cosseno do θ é igual ao cosseno do menos θ. Aqui o 1 eu posso cancelar. Então, esses são iguais, né? Tem o mesmo comprimento aqui que a gente viu. Vamos ver se tem com π menos θ, né? Se tem simetria em relação ao eixo y, em relação ao π sobre 2. Aí, ó, o cosseno no lugar que tem o θ, eu substituo por π menos θ. Aí,
Só fazendo o desenho aqui, ó, π menos θ. Aqui o cosseno é mais, aqui o cosseno é menos. Então, o cosseno de θ, de 1 mais cosseno de θ, é diferente de 1 mais cosseno de π menos θ. Então, tem simetria daqui para cá? Aí a gente já viu que não tem. Então, já sei que na sequência para cá, não adianta eu usar os caras aqui para o arco. A mesma coisa a gente acabou de ver aqui para o polo, né? Se eu pegar 1 mais cosseno θ, aí no lugar do θ acrescentar o π mais θ, que é você tá no θ, acrescenta o π. Aí você vem ali. Aí você tem, você teria que ter esse lado, que seria a simetria. Mas aí aqui é positivo cosseno e aqui é negativo. Então não tem simetria. Então não adianta também usar nada lá daquele lado. Aqui também não tem simetria. Esse estudo aí serve para a gente fazer a nossa análise de construção de gráfico, tá? Então, ó, o gráfico é simétrico em relação a x. Aqui, sim. Que o reflexo dele aqui embaixo tem o mesmo valor. Em relação a y, não, porque os sinais aqui são diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Em relação ao polo, também não, porque aqui é positivo, ali é negativo. Então, a gente viu aqui, ó, que ele é simétrico em relação a x, mas não em relação a y e nem em relação ao polo. E aí, se a gente pegar, por exemplo, ele está vendo aqui, ó, também R não se altera ao trocar θ por θ mais 2π. Se você tiver numa situação que você está aqui com ângulo θ, e aí você tem uma circunferência tal, e essa circunferência tem um raio R. Se eu sair aqui de θ, der a volta, uma volta completa, e chegar aqui, eu vou ter θ, o ângulo vai ser θ mais 2π aqui. Isso vai ser igual a θ mais 2π. Mas o comprimento do R continua o mesmo, porque a circunferência é a mesma, ele só deu uma volta a mais. Aí, se eu der volta a mais, continuar, vai continuar a mesma coisa. Por isso que ele diz que o R aqui não se altera à medida que a gente troca, né? Não vai aumentar ou diminuir o comprimento de R se a gente trocar θ por θ mais 2π. Então, o que é que a gente fez agora para construir o gráfico? E ainda tem umas análises aqui que a gente precisa saber, né, se ele tem ponto máximo, se tem ponto mínimo. Antes de ir para ali, deixa eu só mostrar mais esse detalhe aqui. Derivando a funçãozinha, a equação que a gente recebeu em relação a θ, aí eu vou saber se ela tem ponto máximo ou tem mínimo. Então, derivando isso em relação a θ, vou ter derivada de 1 é zero, derivada de cosseno é menos seno. Tá aqui. Para que a gente, na nossa função, a gente tenha ponto de máximo e ponto de mínimo, eu preciso que esse segmento aqui seja paralelo ao eixo X. Se ele é paralelo ao eixo X, significa que a inclinação que ele tem aqui é zero, que vocês estudam nos cursos aí anteriores. Inclinação é zero. Então, tanto lá para cima quanto embaixo, né? Aí eu tenho que pegar isso aqui e igualar a zero. Eu faço menos seno de θ
tem que ser igual a zero para ter ponto de máximo e mínimo. Ou seno de θ igual a zero. Onde é que o seno é igual a zero? Aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno. Se eu vou girar aqui, onde o seno é zero? Meninas. O seno é zero em cima do eixo X, certo? Em cima do eixo X vai ser em 0 grau. E aqui é π. Se eu der mais uma volta em 2π, em 3π, continuando dando a volta, aqui vai para 3π, etc. Então, o seno é zero quando o θ for zero ou θ for π. E aí seria para 2π, seria para 3π, etc. Então, quando θ for zero, a gente vai ter ponto máximo. Quando θ for π, a gente vai ter o ponto mínimo, né? E aí, se você colocar θ zero aqui, ó. Então, ó, vamos por aqui. Se o θ é zero, aí eu tenho que R é igual a 1 mais cosseno de zero, que é a equaçãozinha que a gente recebeu. Cosseno de zero é 1, então a gente teria 1 mais 1. Então, aqui o par nosso aqui é 2, que é o R, e 0, que é o θ, tá? Aqui não é o par ordenado, por favor, não confunda. É o R e é o θ, coordenadas polares. Aí, se o θ for igual a π, aí você vai ter que o R é igual a 1 mais cosseno de π. Aí, aqui, cosseno de π é menos 1. Aí você teria 1 menos 1, aí você teria 0. Aí o outro par é 0 e π. E aí, de novo, é em coordenadas polares, tá? Então, aqui seria o máximo e aqui seria mínimo. E aí você consegue enxergar isso, ó. Só construindo o gráfico da função cosseno. Deixa eu só diminuir aqui. A função cosseno é assim, ó. Ela vai variar de 1 até menos 1, né? De menos 1 a 1. Aí, quando aqui é 0, cosseno vale 1. Quando for π sobre 2, aí vai valer 0. Quando for π, vai valer menos 1. Aí, quando for 2π, vai valer 3π sobre 2 vai valer 0. Aí, depois vai valer 1. Aí, é um gráfico que é assim, ó. Aí, ele vai ficar fazendo isso toda a vida. Mas, deixa eu só desenhar ele melhorzinho. É assim. Mas, quando aqui, na nossa equação que a gente recebeu, ela tem mais 1. Então, a gente vai deslocar isso daqui para cima, esse gráfico, uma unidade para cima. Então, aí a gente teria, por exemplo, agora,
o eixo X, o eixo Y. Aí eu teria em 0, o mínimo já não seria atingido aqui, ó. Tá? Que é aqui do jeito que está aqui, sem acrescentar 1, aqui é o mínimo, ali é o máximo. Aí, como somou 1 aqui, você deslocou ele uma casa para cima. Então, onde aqui é 1, vai para 2. O fundo dela aqui, onde está em menos 1, vai ser em 0. Então, teria aqui, ó, 2. Aí ela começaria aqui, ia fazer isso, e aí ela vai atingir o ponto máximo em 2. Então, aqui é máximo. Aqui é mínimo. Então, vimos que ela tem ponto máximo e ponto mínimo. Agora a gente vai fazer a substituição delas. Ó. Então, você tem aqui, ó, substituiu por 0. Aí, pega esse 0 e vai ali na função aqui que a gente recebeu, certo? Pega isso aqui, vou ter R é igual 1 mais cosseno de 0. Aí o cosseno de 0 aqui é 1, aí vai ter 1 mais 1, que é 2. Aí você vai pegar o π sobre 6 e vai lá substituir. Então, você R igual a 1 mais cosseno π sobre 6. Aí calcula quanto é que dá o cosseno de π sobre 6, né, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Vou pegar aqui. A raiz de 3 dividido para 2. 0,866 mais 1. Deu 1,866. Aí, como ele fez arredondamento, né? Como aqui essa casa é de 5 acima, aí arredondou para cá, 1,87. Aí foi para o π sobre 4. Substituiu lá na equação, resolveu. Aí o π sobre 3, π sobre 2, 3π sobre 4. E 5π sobre 6. E π. Aí fez essas substituições todas ali. E aí você vai ter o seguinte, ó. Quando você tem, ele desenhou uma circunferência de raio 1, só para orientar, tá? Que a circunferência normalmente ela é a trigonométrica ela é de raio 1. Aí aqui, como ela teve um acréscimo de uma unidade, a gente ficou com ela com raio 2. Então, tivemos a circunferência de raio 1, que é a tradicional, e a de raio 2. E aí você vai partir daqui, ó. Quando o θ é 0. Aí você tem o comprimento da circunferência aqui, são 2 unidades. Quando for π sobre 6, vai ser 1,87. Então, você teria um algo que seria de 2 unidades, mas aí você não vai ter as 2 unidades, você não vai até lá, você foi até aqui, ó, que é um comprimento daqui a aqui de 1,87 unidades. Daí o π sobre 4, 1,71. Essa distância daqui até aqui, 1,71. Porque até lá em cima lá seria 2 unidades, né? Que é a circunferência de raio 2. 1,50, que é a distância daqui até aqui. Vai desenhando os pontos. 1
A distância do centro até lá é 2, então seria metade do caminho. Depois, meio para 5π/6. Aqui está trocado aqui. Está trocado. Aqui está trocado. É para ser esse aqui e esse aqui. Tá? Tem um errinho aqui. Que aqui, ó, 60, 2 vezes 60 dá 120. Então, seria 2π/3 aqui. Então, 2π/3. Aí é metade do comprimento. Metade da metade do comprimento aqui, né? Que o comprimento todo é 2. Aí ela teria um comprimento aqui só de 0,5. Aí, em 3π/4 seria 0,29. 2 do comprimento, só 0,29. 5π/6 aqui, aqui é 5, ali é 2. Aí 5π/6, aí é só 0,13 do comprimento, já está bem pequenininho. E em π, zerou. Aí veja que ele construiu agora a figura, o gráfico. Ó. O gráfico foi feito isso aqui, tá? Aí basta só essa parte aqui de você fazer. Você não precisa continuar botando os arcos aqui para baixo. Por que que basta só essa parte? Que a gente substituiu. Que é simétrico? Simétrico em relação Ao círculo? em relação ao eixo X. Porque aqui você está com o cosseno do θ, tá? Ó, a gente viu agora há pouco aqui, ó. Ele é simétrico em relação a X, mas não é em relação aos outros. Então, aí quando você fechou isso aqui, aí você tem essa figura, essa parte. Como ele é simétrico em relação a X, se eu construir essa parte acima do X, então eu vou ter o espelho dele aqui abaixo do X. Aí aqui era só desenhar a figura espelhada. É claro, se você continuar colocando os ângulos aqui, você vai encontrar essa parte de baixo. Mas como a gente já viu que ele é simétrico em X, não precisou. E ele não vai ter aqui para esse outro lado, porque ele não é simétrico em relação ao eixo vertical. E se ele fosse simétrico, eu ia ter essa figura aqui desenhada para cá, assim. Aí teria essa outra parte de baixo desenhada para cá. Mas ele não tem simetria no eixo vertical, no eixo Y. Então, se você continuar substituindo os pontos aqui, vai que você não lembra disso, você continua substituindo os valores aqui, né? E ao continuar substituindo esses valores aqui, você vai ter essa parte. Se você continuar para a segunda volta, aí você vai redesenhar isso. E aí redesenha a outra parte. E essa figura aqui, ela se chama cardioide. Por que que vocês acham que ela se chama cardioide? Que parece um coração? Porque se parece com o coração. Exatamente. Tem a aparência de um coração e o coração lá, normalmente diz que é cardíaco, né? Então é uma cardioide. Então, as equações da forma R igual a 1 mais seno θ, mais ou menos seno θ, ou R igual a 1 mais ou menos cosseno θ, representa a categoria
das cardioides. Tá? Exatamente por ela ter o formato de coração. Já nesse outro aqui tem formato de rosa, portanto, as rosáceas. Aí aqui tem, por exemplo, esse exemplo com multiplicando por 2 agora aqui, né? E ela, de novo, ela vai ter a mesma situação, ela é cosseno. Aí você vai fazer a análise que a gente fez aqui, ó. No lugar do θ, você troca por menos θ, você vai observar que tem simetria em x. Vai trocar, vai fazer a simetria em y, aí ela não vai funcionar. Vai fazer a simetria em relação ao polo, que é acrescentar π no ângulo, não vai ser também, né? Então, esse estudo a gente já fez ali, não vamos repetir. Aí, quando você for fazer, você faça. Aí, temos que o gráfico é simétrico em relação ao eixo x, mas não é em relação a y e nem ao polo. E aí, como é que a gente sabe? Fazendo essas substituições. Aqui a gente fez só com análise de gráfico, né? Mas você poderia aplicar aquela regra trigonométrica. Dá mais trabalho, mas daria. Aí seria o cosseno de π, cosseno de θ. Aí, como aqui é menos, para cosseno vai ser mais, né? Na regrinha lá das trigonométricas, das identidades trigonométricas, de soma de arco. Então, você teria agora seno de π, seno de θ. E aí, agora, o seno de π é zero, puxa tudo isso aqui para zero. O cosseno de π aqui é menos 1. E aí, vezes cosseno de θ daria menos cosseno de θ. Então, menos cosseno de θ é diferente de cosseno de θ. E aí, agora, foram colocados pontos no gráfico, né? Aí, aqui, como é arco duplo, ou arco duplo não, como está multiplicado por 2, aí eu tenho que trabalhar com os arcos menores ali. Aí ele colocou aqui como 0, π sobre 12, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e até π. De novo, né? Até π, porque você está trabalhando aqui a parte de acima do eixo x. Porque se eu trabalhar acima do eixo x, o que acontecer aqui depois, eu vou ter o reflexo dele aqui embaixo. E aí ele foi aqui, ó, aí foi substituindo esses valores do θ aqui nessa função. E aí substituiu, encontrou esses valores, aí vai ser a mesma coisa, né? Você tem uma figura com arco aqui de 3 unidades de comprimento. Então, quando aqui for 0 grau para o θ, né, que você vai começar a girar para cá, aí esse comprimento aqui tem 3 unidades. Aí, quando você tiver aqui em π sobre 12, o comprimento aqui vai ser 2,93. Já não pode ser mais o 3 unidades. À medida que você vai girando, aí em π sobre 6, em π, vai diminuindo o comprimento desse segmento, do R. O R vai ficando menor. Professor, por que mesmo π sobre 12, que o senhor falou e não entendi, que tem que trabalhar com ângulos menores? Não necessariamente, mas é aqui porque está dobrado aqui, né? Aí, para você ter mais pontos, para você conseguir construir o gráfico. Mas daria para você construir também, se você pegasse só os principais. Se você pegasse π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, tal, daria para
para construir tranquilo. Tá? Então, ó, aí você vai tendo os R's de comprimento diferente e aí vai até quando deu π, ele fecha aqui. E aí você já sabe, ó, o cara, como é cosseno, ele tem simétrico em x. Aí, se ele tem simétrico em x, não mudou a cor que eu queria mudar, né? Então, volta aqui. Se ele tem simétrico em x, o que está acima do x, a gente vai ter que desenhar aqui abaixo. Ó. E o que está abaixo do eixo x, a gente vai ter ele aqui em cima. E aí a gente tem essa figura. Aí agora tem aqui a questão de quando é a circunferência, passando pela origem, a circunferência passando pela origem, centro na reta π sobre 2. A reta π sobre 2 é essa. E aí, a circunferência, a borda da circunferência vai passar pela origem, não é o centro da circunferência, tá? Então, seria como eu posso aqui, ó, construir um plano aqui. Aí eu quero que a minha circunferência é essa linhazinha aqui. E essa parte de dentro é o centro da circunferência. Então, a reta π sobre 2 é esta. Toda essa reta aqui, de infinito a menos infinito. Aí vai em qualquer lugar ali, e aí você, como eu quero que a circunferência vai passar pela origem, eu coloco a ponta do meu compasso aqui e abro ele até alcançar a origem. Aí, a partir disso, a gente constrói a circunferência que está passando pela origem, conforme ele está pedindo aqui, né? Aí significa, então, que aqui, que foi chamado de B, é o centro da circunferência. E esse centro, aqui é um B, não é um 6. Né? E esse centro é 0 para o X, tá? Que você vê aqui é 0, e B. Então, aí está construída a equação da circunferência que a gente queria, com um raio B e centro em 0B. E aí, só lembrando agora, como agora isso aqui é em coordenada cartesiana, isso aqui. Cartesiano. Mas eu tenho que pôr em polar. Então, como é que eu vou pôr isso em polar? Lembrando que polar tem que ser R e θ. Aí você vai olhar assim, ó. O R é a distância do centro até a extremidade da circunferência. E aí, no caso aqui, ó, essa altura aqui é B. Então, o R é B. O θ é a abertura que se tem daqui, tá, até o eixo X. Então, essa abertura aqui é de 90 graus, ou π sobre 2. Então, a gente tem aqui coordenadas polares, aqui coordenadas cartesianas, aqui em coordenadas polares. E aí a gente obedeceu o que o carinha disse ali no exemplo. E aí, com isso, você vai para a equação da circunferência. Lembra como é que é a equação da circunferência, Jocásio? X menos A, eu acho, né? Ao quadrado. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Y menos B ao quadrado é igual a R quadrado. R quadrado.
E aí você tem o seguinte agora para escrever a equação dessa circunferência. Porque ela aqui, ó, essa circunferência está como E igual a π sobre 2. Então, ela está em polar. Aí eu vou ter, então, agora ó, o x, o centro aqui, como ele está sobre o eixo y, o centro é zero, em coordenadas cartesianas. Mais o y aqui vai ser o próprio b, né? Y menos, aí a gente chamou de b, menos b ao quadrado, igual ao r ao quadrado. O r aqui é o próprio b, então é igual a b quadrado. Aí, desenvolvendo isso aqui, você vai ter... Aqui vai ficar só x quadrado mesmo. Aqui, desenvolvendo produto notável, vou ter y quadrado menos 2yb mais b quadrado. Isso é igual a b quadrado. Aí isso vai cortar, e a nossa equação vai ficar aqui, ó. X quadrado mais y quadrado menos 2by. X quadrado menos y quadrado é igual, vou passar esse menos 2by para o outro lado, é igual a 2by. Pronto. Essa é a equação que a gente procura, na forma cartesiana. Eu poderia escrever ela, daqui daria para eu sair para a forma trigonométrica, né? Bastaria substituir aqui o que está menos, mas é mais. Bastaria substituir o x quadrado mais y quadrado por r quadrado e o y por r seno de θ. Tudo bem? Entendido? Entendido, professor. Então, para a gente escrever isso agora na forma polar. Para escrever na forma polar, a gente vai aqui onde está o x quadrado e o y quadrado. Aí a gente coloca r quadrado. Isso igual a 2 vezes, no lugar do y, colocamos r seno. E aqui eu coloco um bzinho, que é o b que tem ali. Então, ele em coordenadas polares, aqui dá para simplificar ainda, porque eu tenho r ao quadrado aqui, tem r aqui, dá para simplificar. Então, a gente vai ficar com r igual a 2b seno θ. Aí aqui a equação cartesiana. E aqui a equação polar. A outra, ó, circunferência passando pela origem com centro na reta E igual a zero. Bom, se a reta E igual a zero, que é esse aqui é um E que seria de ângulo, tá? Equivalente a 0 grau. Aí, se é em E igual a zero, então significa que você teria assim, ó. Você tem a circunferência, aí você vai ter um ponto sobre o eixo X, que aqui seria com o ângulo zero,
E aí, como ela tem que ir com o centro passando pela origem, a origem da circunferência, circunferência passando pela origem, a origem da circunferência é aqui, ela está centrada sobre o eixo X. Então, eu meço essa comprimento aqui. Se eu disser que aqui é A, eu meço esse comprimento com a ponta seca aqui do compasso, abro ele até ali e desenho a circunferência. Aí, essa nossa circunferência, o centro dela, o centro aqui é em A e 0. E agora, eu sei que aqui, então, a gente tem, ó, o centro é A e 0, em coordenadas cartesianas. Eu sei que o X é igual ao A, no caso aqui, só para a gente ter... O X não, R, né? O R é igual ao A, porque eu usei o A aqui para construir a circunferência, como raio. Aí, de novo, a gente vai na formulazinha aqui da circunferência e substitui. Então, eu vou ter x menos a quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que aqui é 0, é igual a quadrado. Desenvolve, eu vou ter x quadrado, 2ax mais a quadrado mais y quadrado igual a quadrado. Aí esse a quadrado daqui corta esse. Aí a gente ficou com x quadrado menos x quadrado mais y quadrado igual ou menos 2ax, né? Pode ser. Igual a 0. Esse daqui a gente troca por r quadrado menos 2ax. O x a gente troca por r cosseno igual a 0. Aí, um dos r's aqui corta com esse, então vai ficar com r igual a 2a cosseno. A equação equação polar. E essa outra aqui é a equação cartesiana. Aí aqui a gente tem que é a reta paralela ao eixo polar, né? A reta perpendicular ao eixo polar, que é o eixo X. Aí aqui você tem esse exercício. Elaborar os gráficos dessas funções aqui. E aí daqui por diante você tem umas outras coisinhas aqui, mas eu vou deixar. Aí tem alguns exercícios aqui que dá para vocês fazerem. Só alguns. Os gráficos clássicos aqui, por exemplo, em coordenadas polares, para que essa curva 1 mais R, 1 mais cosseno de t, tomando t mínimo igual a 0, qual o menor valor de t máximo para que o gráfico seja uma curva fechada? Dá para fazer. Faça como na atividade 1 para as equações aqui e tal. Tem algumas coisinhas aqui que dá para mexer. Aí aqui tem sobre as equações da circunferência, dá para você dar uma olhadinha ali. E beleza. Daí eu vou parar por aqui, porque daí vocês têm aquelas questões ali ainda que vocês precisam
terminar, né, para entregar. Essas daqui, da página 4 e 5. Ou da página 4. Vocês têm que terminar isso aqui para entregar. E aí, Até então, professor, para entregar hoje, né? essa aqui era que ficou combinado que seria a entrega de hoje. Beleza. Tá? E aí eu vou parar a gravação aqui e deixar vocês fazerem as atividades.